Oi, pessoal! Como vocês estão? Vamos aguardar o pessoal ir chegando. Olá, para quem está chegando, boa noite. Estamos de volta com as lives, né, que a gente estava realizando no mês passado. Devido à minha agenda, eu não consegui continuar, porém, estamos de volta. Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos. Se vocês conhecem alguém que trabalha em loja, algum lojista, vendedor, enfim, gerente que possa se interessar, já encaminha para ele que hoje, mais uma vez, não vai ser uma live, vai ser uma aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre como montar uma arara sedutora. Vou passar algumas técnicas para vocês, algumas dicas. Vocês sabem que no VM a gente não tem regras, mas nós temos várias técnicas que vocês podem aproveitar e aplicar já amanhã aí na loja. Então, já vou encaminhando aí para quem vocês conhecem, que possa se interessar, que hoje a gente vai falar sobre vários assuntos interessantes por aqui. Boa noite para quem está chegando. Eu coloquei até uma enquete nos stories, não sei se vocês viram, se vocês responderam, pedindo sobre quais as maiores dúvidas que vocês tinham em relação a uma coordenação de arara, né, uma montagem de arara. E eu tenho aqui algumas que eu anotei já, que são frequentes, que vocês me perguntam com frequência, né? Boa noite, Fer! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo todo mundo que chegou já na live. Então, vamos lá, que hoje a gente tem muito assunto para falar. Como eu disse para vocês, se vão lembrando de alguém que possa se interessar, já encaminha para ele, ou para essa pessoa, né, a live. Então, assim, gente, uma pergunta que é muito frequente é como eu monto uma arara interessante, uma arara sedutora na minha loja. Eu sei que às vezes vocês ficam confusos, ficam perguntando, né? Quantos produtos eu posso expor na minha arara? Será que vai ficar pouco produto? Eu não sei combinar as cores, as estampas. Eu posso misturar duas estampas? Eu posso misturar as cores? Quantas cores eu posso colocar numa arara? Então, assim, hoje a gente vai falar de tudo isso, tá? No período que será possível durante a live, né? Mas eu trouxe aqui alguns direcionamentos para vocês. Quem trabalha em loja aí também tem essas dúvidas de como combinar as cores, as estampas, já vai comentando aí pra mim, pra gente ir conversando e fazendo aquele bate-papo que a gente sempre faz aqui nas lives. Sejam bem-vindos pra quem tá chegando agora. Então, assim, gente, como eu falei pra vocês, as principais dúvidas que o pessoal compartilha comigo, inclusive na enquete, era a questão da quantidade de produtos a gente colocar na arara. E antes da gente falar, né, dessa questão, a gente precisa entender os primeiros passos, né, na hora de você montar uma arara, você entender que tipo de loja que você trabalha. Então, assim, nós temos diversos tipos de loja, estilos de loja. Nós temos lojas mais populares, onde a exposição vai ser mais massificada, uma quantidade maior de produto. Nós temos lojas de estilo boutique, que aí ela vai expor menos produto, porque é um produto mais agregado, né, de valor mais agregado, então uma arara um pouquinho mais vazia, não necessariamente vazia, mas ela tem um espaçamento maior entre os cabides. E a gente também vai falar dessa distância entre cabides, tá? Então, quem tá entrando agora não sai da live, que até o final tem muito conteúdo, tá? Então, nós temos também lojas de departamento, que também são lojas que possuem bastante produtos, onde a gente acaba expondo uma quantidade maior. Eu tô olhando pra baixo, gente, porque eu anotei, tá? Pra não esquecer. Tá cheio de anotação aqui pra vocês. Então, assim, você tem que identificar antes de tudo qual o estilo da sua loja, né? Se você é uma loja que atende um produto um pouco mais popular, um pouco mais massificado, obviamente você vai expor uma quantidade maior de produtos, né? Você precisa atender a sua demanda. E aí a gente já entra num fator bem importante, que eu sempre converso isso com os meus clientes, seja em treinamento, seja nas assessorias, que vocês precisam ter um sistema ou, de alguma maneira, algo que passe essas informações para vocês. Vocês precisam saber a quantidade de produtos que vocês vendem por atendimento, por dia, por semana, por mês. E por que eu falo isso? Que você tem que ter esses dados em mãos.
Porque são eles que vão auxiliar o VM na hora de definir a quantidade de produtos que você deve expor. Então você tem que ter o suficiente dentro da sua loja que atenda a sua demanda de vendas. Você não pode realmente expor pouco produto. Na hora do atendimento você depender de buscar o produto no estoque, o cliente ficar esperando. E aí a gente entra num segundo ponto. Qual é o formato de atendimento que você tem na sua loja? Quem trabalha aqui em loja já vai comentando para mim qual é o estilo da loja de vocês. É mais estilo boutique? É mais estilo loja multimarca? Ó, a Glamour já compartilhou que a loja multimarcas, sem estoque para armazenar. Não consigo saber por onde começar. Eu começaria arrumando um espaço para o estoque. Eu ia falar disso mais pra frente, mas já que o pessoal compartilhou aqui, gente, assim, vocês vão ver que a base de uma boa exposição de produtos é a curadoria. É a gente selecionar que tipo de produto a gente vai expor. Não tem como a gente fazer uma exposição bonita colocando tudo ao mesmo tempo. Já começam assim com as chineladas, né? Mas é real, não tem como. Por que às vezes vocês vão olhar uma exposição de um trabalho, por exemplo, que eu realizo, de outro profissional de VM, ou até de alguma loja que você admire na sua cidade, ou de alguma marca que você segue, você vai falar, nossa, mas a Arara é tão bonita, é tão arrumada. Gente, tem seleção de produtos. Nem tudo que você tem na sua loja vai ficar bonito junto, principalmente se for loja multimarca. Por quê? Cada marca, ela tem, entendo, mas não existe onde colocar. A gente precisa achar um espaço. Sim, eu vou salvar a live, gente. Depois vai ficar salva no perfil e eu tô postando também no YouTube as lives que eu tô fazendo, tá? Se vocês ainda não me seguem lá no YouTube, é só procurar Gisele Chiapetti Visual Merchandising, que eu tô salvando lá também. Aquela dorzinha no coração de deixar o produto no estoque. Eu falo isso, a Débora tá dizendo porque eu digo isso sempre pros meus clientes também. Eu também tenho dor no coração de deixar os produtos guardados, alguns produtos. Mas lembre-se que o segredo é o giro de estoque. Então, eles vão ficar guardados só por um período, depois eles voltam. Como eu ia falando da questão do estoque e da seleção de produtos de lojas multimarcas, é o seguinte, gente, cada marca ela cria uma coleção. Então, ela vai ter as suas cores, as suas estampas e elas conversam entre si. Só que em lojas multimarcas, o que acontece? Você compra um pouco de cada coleção. Você não compra a coleção completa de todas as marcas. Então, a hora que você juntar tudo isso dentro da loja, pode ser que elas conversem entre si. Isso vai depender muito da sua compra. Ou não. E aí a exposição fica mais complicada. Então, na hora da compra, você já tem que estar pensando como vai ser a sua exposição lá na Arara. Como que você vai montar a sua vitrine, como que você vai coordenar esses produtos. Porque se você compra muitas cores que não conversam entre si, muitas estampas que às vezes é difícil de coordenar, vai ficar mais complicado para você trabalhar isso e montar uma exposição mais interessante. Então, já começa lá na compra. A questão do espaço de estoque, gente, eu sei que algumas lojas não foram projetadas para isso, às vezes elas não têm nem espaço físico, mas a gente realmente precisa ter um setor da loja, né? De alguma maneira, fazer essa curadoria e deixar alguns produtos em stand-by, aguardando ali o momento deles, né? O momento deles brilharem. A gente tira algumas peças da exposição com dor no coração, como a Débora comentou, que eu sempre falo, mas elas retornam numa outra exposição. Porque não adianta a gente escolher uma peça muito bonita e querer deixar ela exposta no meio de outras peças que não conversem, que não combinem. O brilho, né, dessa peça, a beleza dela vai sumir. Às vezes eu passo pelas lojas e eu vejo que tem muito produto bonito na Arara, mas ele não está valorizado. A gente precisa pensar naquele produto específico para daí sim a gente poder fazer uma coordenação, algo que chame a atenção do cliente. Tem que contar uma história e a gente não consegue fazer isso misturando um pouquinho de cada coisa. Eu tenho até alguns exemplos aqui para vocês que eu vou compartilhar de imagens de estilos de loja para vocês irem assimilando comigo, tá? Por exemplo, loja de departamentos. Aqui a gente tem uma loja que a gente pode identificar aqui. É uma exposição mais massificada, né? Vocês podem ver que as araras são bem cheias, mas ainda assim a gente tem uma coordenação de produtos. Então não é porque é uma loja, às vezes, que você tem uma loja mais popular, que trabalhe com um ticket mais baixo de produto,
que você vai deixar isso bagunçado, né? Então, a gente tem aqui uma coordenação de produtos, a gente selecionou uma cartela de cores, que a gente também vai falar disso pra frente. E aí, vocês conseguem ter uma análise que a gente já vai fazendo uma mescla das categorias de produto, que eu vou falar disso daqui a pouquinho também. Então, assim, a gente não costuma, dentro do VM, criar uma loja inteira separada por categorias. A gente pode até deixar algumas araras, como nesse caso, separadas por categorias, uma arara só de calça, uma arara só de blusa, mas elas ficam próximas para que na hora do atendimento vocês já consigam fazer um link para o cliente, né? De uma sugestão de uso. Muito importante também que eu tinha comentado antes do formato de atendimento, sobre o cliente ficar esperando você no estoque. Se você é uma loja de departamento, uma loja multimarcas, onde o cliente compra sozinho, essas informações, elas precisam estar bem claras para ele. Então, a quantidade de produto exposto, ela vai ser maior porque provavelmente você vai deixar a grade do produto exposta, né? Para o cliente identificar o tamanho dele, sem depender da vendedora e procurar esse produto. Porque até mesmo em lojas que não trabalhem com essa questão de autoatendimento, o cliente não gosta do acompanhamento da vendedora, ele prefere comprar sozinho. Só que se ele não conseguir se encontrar sozinho dentro da loja, ele vai embora, né? Então, araras muito cheias, araras muito poluídas, com cores, estampas, elas não vão seduzir o cliente. Isso que vocês já precisam ir colocando aí na cabeça de vocês. Hoje, verdades duras aqui nessa live. Duras de serem ouvidas. Mas a gente precisa dessa seleção justamente por isso. Se o cliente... Você pode ter vários produtos bonitos na loja, mas se nenhum deles chamar a atenção do cliente, ele vai embora, né? Então, aqui a gente tem uma loja nesse formato de... departamento, uma arara um pouquinho mais cheia, mas ainda assim a gente faz essa composição dos produtos para vocês entenderem, né, como que funciona. Aqui eu tenho mais um exemplo, por exemplo, aqui é estilo Hering, que vocês também conhecem, que é mais grade de produto, trabalho com massificação, com autoatendimento também. Então, vocês podem perceber que tem a grade do vestido, a grade da t-shirt, a grade da regata, separada por blocos de cores. Esse é um formato que eu gosto muito de trabalhar, os blocos das cores. Vocês vão perceber também que ele ajuda a facilitar, ele facilita, no caso, a identificação das cores dos produtos, né? Então, quando a gente põe muitas tonalidades de produtos juntas, elas também confundem visualmente um pouco o consumidor. Então, a gente precisa dar uma segurada nisso também. Não existe um limite de cores que você possa trabalhar, tá? Eu tenho uma sugestão de trabalhar 2, 3 cores, mas depende. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar para vocês algum outro modelinho aqui de exposição, para que vocês possam ter uma noção também. Aqui, ó, a gente já tem uma coordenação de arara no estilo mais boutique. Então, vocês podem perceber que a gente já não tem uma grade de produto tão grande, né? Geralmente são peças únicas, ou uma grade muito pequena, PMG. Então, aqui a gente já começa a ver que a massificação não é, né, o forte desse estilo de loja. Eles trabalham com exclusividade. Automaticamente, gente, quanto mais valor agregado tiver o teu produto, mais espaço entre os cabides ele vai precisar ter. Nesse quesito, que eu sempre falo pra vocês, vocês trabalharem pelo menos uns 2 dedinhos entre cada cabide, tá? Isso vocês vão ter que levar em conta também o estilo de cabide que vocês trabalham. Eu vou mostrar aqui pra vocês um comparativo que eu faço as minhas fotos nas lojas para usar nesses momentos. Aqui, ó, a gente tem 2 modelos de cabide, que são geralmente os mais comuns que a gente encontra na loja. Então, o cabide de acrílico e o cabide de madeira. Percebam a diferença em questão de volume que eles trazem para a arara. Então, assim, se você trabalha com cabide de acrílico, automaticamente ele vai ser um pouquinho mais volumoso, né? Mas isso não impede de você fazer a coordenação. Eu gosto sempre de manter a distância de pelo menos uns 2 dedinhos. Por quê? Para o cliente poder arrastar esse cabide com tranquilidade na arara, sabe? Para não ter aquela dificuldade de, eu tenho vários produtos bonitos, mas o cliente não consegue nem passar a mão na arara para olhar isso. Então, não resolve nada você encher a loja de produto bonito, sendo que o cliente não consegue olhar, sendo que ele vai puxar um cabide e vai cair 3, 4. Então, o cabide que vocês utilizam também vai influenciar nessa questão da quantidade de produtos por arara. Principalmente agora no inverno, que a gente tem um produto mais volumoso,
né? Então a gente tem tricô, a gente tem casacos que eles trazem mais peso visual para a arara e não só visual, né? Também na questão de espaço. Então, gente, o que eu sempre dou sugestão, até como uma ideia de cross merchandising dessa venda casada, é vocês utilizarem uma peça dentro desse casaco, seja uma calça, uma blusa, enfim, outra peça que você já dá a sugestão para o cliente e você utiliza um cabide para expor mais do que um produto. Então você otimiza o seu espaço. Quando a cor é a mesma, mas a textura e os tecidos e materiais são diferentes. Se a textura não for muito diferente, eu misturo, a menos que a loja tenha espaço suficiente para a gente fazer uma separação por estilos. Uma linha mais social, onde eu vou trabalhar mais alfaiataria. Uma linha mais casual, onde eu vou trabalhar malha, né? Mas não é a realidade de todas as lojas, não são todas as lojas que a gente consegue fazer isso, né? Fazer essa separação. Então, assim, a menos que o produto seja, sei lá, uma t-shirt com um casaco de paetê, algo muito diferente, eu deixo eles na mesma arara, só faço uma separação por blocos de peças. Começo talvez com uma peça mais elaborada e no final da arara uma peça mais casual. Ou faço um high-low mesmo, depende do estilo do público também. Porque se o público usa algo nesse estilo de misturar os produtos de estilos diferentes, eu também mesclo as categorias de produto nesse sentido, mesclo os materiais também. E a live vai ficar salva assim. Eu sempre deixo salva, gente. No Instagram, inclusive, tem outras já salvas. E no YouTube também, que eu criei um canal lá pra deixar o material lá também. Então, em questão de espaçamento de cabide, gente, respeitem pelo menos uns 2 dedinhos. Eu falo que os meus são pequenininhos, né? Mas eu acho que eu tenho uma imagem aqui pra compartilhar. Deixa eu procurar aqui certinho. Gente, é tanta imagem nesse celular que eu vou ver se eu encontro o que eu tinha pra mostrar pra vocês, mais ou menos a quantidade de cabide que a gente consegue colocar numa arara. Pra vocês terem uma ideia um pouco mais visual disso. Porque essa é uma dúvida bem frequente. O pessoal às vezes acha que não vai ter espaço suficiente na loja, eu vou expor pouco produto, então vocês não precisam ter esse medo. Aqui, ó, eu até coloquei uma régua de 30 centímetros aqui, para vocês terem uma noção. Então, no espaço de 30 centímetros, a gente consegue expor mais ou menos uns 10 cabides de madeira, tá? Se for de acrílico, eu já deixaria uns 8. Mas depende do produto também. Nesse caso, vocês estão vendo que são produtos de inverno, volumosos. As peças que são, no caso, o casaco, terceira peça, estão com outro produto por dentro, tá? Nesse caso, a gente expôs poucos produtos com grade. Então, se tem mais algum produto que tenha outra numeração, daí tá no estoque. Mas foi uma estratégia utilizada para essa loja, não é regra. Por isso que eu falo que existem as técnicas, né? Mas tudo depende da loja, do público, do espaço que você tem. Enfim, gente, é algo assim bem complexo não, né? Mas assim, é bem individual. A gente sabe que nenhuma loja vai ser igual. Por isso que a gente analisa isso mais a fundo, numa consultoria, numa assessoria, porque no treinamento a gente não consegue direcionar para todas as lojas. A gente consegue fazer no âmbito geral. Mas assim, se você trabalha com cabide de madeira, mais ou menos no espaço de 30 centímetros, você vai conseguir expor 10 cabides, tá? Com espaçamento bom. Agora, não significa que serão 10 produtos, como eu falei pra vocês. Pode ser um cabide de silhueta, onde você vai colocar um look completo, ou você pode colocar um de presilha e colocar a calça com o casaco por cima, ou no caso de terceira peça, você pode colocar, se for um de silhueta, né, a calça ou a saia ou um vestido com um casaco, mais um cinto. Então, a quantidade de produtos por cabide vai depender do que você tenha na loja. Eu sempre indico fazer esse cross merchandising, vocês colocarem as opções de look, já dando sugestão para o cliente, para que induza ele a levar mais peças também, né? Então, em questão de espaçamento de cabides, mantenham 2 dedinhos, tá? E analisem o tipo de cabide que vocês utilizam, porque se for o cabide de acrílico, talvez ele precise de um espaço um pouquinho maior, ou dependendo do tamanho também que vocês trabalham, tá? Então, voltamos aqui. Identificar, vou ir pontuando de novo para vocês, para quem tá entrando agora também. Então, primeiros passos aí na hora da gente coordenar uma arara. Entender que produto você tem, né?
entender o estilo da sua loja, se é uma loja mais massificada, uma loja mais popular, ou se é uma loja mais estilo boutique, onde você vai expor menos produto. Se você tem a grade desse produto para expor a grade completa, se vai te facilitar isso também no atendimento, né? Ou se você tem espaço no estoque, você pode deixar um tamanho exposto e buscar o restante no estoque. Vocês também têm que levar em consideração o seguinte, se vocês trabalham com condicional. Eu sei que muita loja trabalha com condicional e esse produto fica circulando. Então, às vezes compensa você deixar a exposição da loja para o cliente que vai na loja e trabalhar o condicional com as suas peças do estoque. Assim, não tem esse problema, essa dorzinha no coração de deixar o produto guardado totalmente. Então, você tá girando o teu estoque, né? Porque não significa que estoque é um produto que tá parado ou tá esperando para vir para exposição. Pode ser um produto que tá girando, ele vai estar girando no condicional, você vai estar fazendo trocas de coordenação de arara. Então, essa semana você trabalha, por exemplo, com uma arara em tom de verde, outra de azul e outra de rosa. Semana que vem, essas cores vão para o estoque e você traz outras tonalidades. Você também pode fazer essa proposta. Depende do giro de produto que você tem dentro da loja, né? Do fluxo de pessoas e do tamanho do seu estoque também. Mas eu sempre dou essa sugestão de vocês trabalharem ao mesmo tempo, se possível, o estoque e a loja. Então, a loja vai estar sempre com esse caráter de novidade e vocês vão conseguir girar mais o estoque de vocês também, tá? Então, assim, a quantidade de produto que vai ser exposto, como eu falei pra vocês, vai depender do que vocês têm em loja. Uma coisa é certa, não adianta pensar que vocês vão expor tudo que vocês têm e vai vender, tá? Não é porque tá pendurado na arara que vai vender. Vocês sabem que precisa seduzir o cliente. Então, assim, já tem que começar nessa seleção de produto, que é o que vai fazer a sua arara ficar bonita. Então, ok, quantidades de peças vendidas por dia. Como eu falei pra vocês, vocês precisam fazer uma análise até mesmo das categorias de produto que vocês vendem. Porque às vezes tem algum tipo de produto que você não gira tanto. Então, ou você faz uma estratégia de colocar ele na frente da loja, na vitrine, na primeira arara de entrada, para influenciar o cliente a levar, ou você tira ele da circulação. Geralmente, eu indico vocês fazerem o seguinte: pegarem a porcentagem de produto, de categoria de produto que vocês vendem e fazerem a mesma porcentagem de exposição na loja. Por exemplo, 20% das minhas vendas é jeans, então 20% da exposição da minha loja é jeans. Na minha loja 50% da venda é alfaiataria, então 50% da sua exposição vai ser alfaiataria. Para que isso? Para atender a demanda do seu cliente. Eu quero aumentar a venda desses tipos de produto. Eu aumento a quantidade de exposição dele. Só que automaticamente, quando eu aumento a exposição de uma determinada categoria, eu tenho que diminuir da outra, tá? A loja, ela tem uma capacidade de exposição, gente. Ela tem um limite. A gente não pode ultrapassar esse limite, tá? Então, vocês precisam ter o suficiente dentro da loja que atenda a demanda de vocês. Então, se por dia eu vendo 5 t-shirts, então, quantas eu preciso ter na minha loja para atender a demanda? O cliente prova 3, 4 por vez. Então, se eu tiver 20 expostas, é suficiente? Que tamanho que vende mais? Muitas vezes eu vejo o pessoal ocupando o espaço de arara de exposição com um tamanho PP ou tamanho XGG, mas aí vende uma por semana ou nem isso. Então, assim, deixem expostos os produtos que giram com uma frequência maior para estar mais à mão e os tamanhos também, que isso vai facilitar na hora de vocês selecionarem os produtos que vão para a arara, tá? E agora, gente, tá dando para entender? Vocês estão conseguindo acompanhar? Porque eu desando falar. Quem já me acompanha aqui nas outras lives sabe que eu desando falar. Comentem aí para mim, quem tem dificuldade na hora de montar a arara, já vai comentando que vocês têm dificuldade. Qual é o estilo da loja de vocês? Leila, pode compartilhar que dificuldade que você tem. Cores, selecionar a quantidade de produtos, estoque. Eu falo que as lojas são diferentes, mas as realidades são muito parecidas, principalmente na quantidade de produto. Eu sempre faço uma analogia... que é igual pescaria, gente. Não adianta você colocar mais isca no anzol, que isso não vai fazer você pegar mais peixe, tá? É um por vez. Na hora de expor também, vocês vão precisar selecionar os produtos que serão expostos. Estoque.
Angélica, você não tem espaço de estoque ou você tem muito produto em estoque? Qual dessas dificuldades que você tem aí na loja? Porque às vezes acontece isso, gente. O problema tá lá nas compras. Tá comprando muito produto, aí a hora que chega na loja, não consegue expor essa quantidade. Muito produto em estoque. Você tem sistema? Você consegue fazer a leitura das suas vendas, as categorias, cores. Gente, o que vocês conseguirem filtrar na hora de cadastrar o produto, melhor, tá? Pra gente poder filtrar até mesmo assim... O cliente compra mais peça estampada, mais peça lisa, decote V, decote redondo. Para quando vocês forem fazer as compras, vocês forem assim, munidos de informação. Vocês precisam, sabe? Porque até mesmo de marcas. Às vezes eu encontro cliente nos trabalhos de assessoria que a gente consegue filtrar pelas marcas e ver que determinadas marcas não estão girando muito bem. Aí a gente faz uma análise. Será que não está girando muito bem porque esse produto não está bem exposto ou realmente porque ele não faz sentido para aquela cidade, para aquela loja, para aquele público? E aí a gente vai fazer um esforço, um trabalho para vender esse produto e aí ou aumentar as vendas dele ou realmente diminuir a compra ou até mesmo excluir essa marca, né, da cartela da loja. Porque, gente, não faz sentido. Eu falo, não faz sentido você ter um tipo de produto que não te dá retorno financeiro, você ter um tipo de marca que não te dá retorno financeiro. Ah, mas eu tenho esse produto aqui porque vende. O quanto vende? É a pergunta que vocês precisam se fazer, tá? Eu sempre digo, todo mundo tem boleto para pagar no final do mês, vocês têm que entender o que realmente traz retorno para vocês. Não adianta também querer ter uma loja que vende de tudo, mas só tem um pouquinho de cada coisa. Ou você tem que comprar um estoque muito grande, mas a compra é muito pequena do cliente. Eu tenho que dar muita opção, né? Por exemplo, o masculino. O masculino vende, mas vende muito pouco. Mas eu tenho que ter uma certa opção. Mas não é a quantidade suficiente que o cliente gostaria de opção. Aí ele não compra, ele vai comprar no concorrente. Então, vocês entendem que tudo começa lá na parte do estoque da compra. Muitos produtos no estoque, precisamos conversar, Angélica. Estoque com muita variedade, não tem grade. Então, glamour, não precisa necessariamente a gente fazer a exposição com grade, tá? No tipo de exposição estilo boutique, você pode ver que a maior parte das peças são únicas. E você consegue, mesmo que seja uma loja de departamento, uma loja multimarcas, fazer uma exposição com peças únicas. Não é porque é uma peça única que sobrou da grade que ela vai voltar pro estoque, tá? Porque daí sim que ela não vai vender. Porque chega a peça nova, vocês vão querer ficar vendendo peças novas, que eu conheço vocês... E aí, as peças antigas ficam. Vocês param de ver o brilho e as possibilidades delas, tá? Então, assim, se só tem uma peça, é justamente essa peça que vai pra vitrine, é essa peça que vai fazer o look frontal, que os looks frontais nas araras também são os pontos focais que chamam a atenção, são geralmente as primeiras peças que vendem. Então, trabalha essas peças únicas no look frontal pra vender de uma vez, liberar esse estoque e vocês poderem trabalhar as coleções novas. Não precisa necessariamente ser grade, tá? Você pode criar sua mini coleção com peças únicas ou com grades pequenas. O Fer sabe como que é não ter sistema para trabalhar, porque o coitado já preencheu tabelinha manual comigo. Gente, é um método assim mais difícil? Mas o VM, ele realmente precisa dessas informações de vendas, cores. E o Fer sabe porque a gente trabalhou, né, na loja. E é muito bacana a gente conseguir analisar mês a mês que as cores que a gente colocava em determinada arara eram as cores que mais vendiam naquele mês. Então, a gente identificou um ponto focal na loja que, por mais que parecesse óbvio, porque era uma arara de entrada, mas nem sempre a arara de entrada vai ser o maior ponto focal dentro da sua loja. Tem algumas araras, gente, algumas localizações dentro da loja que elas acabam atraindo o olhar do consumidor de maneira espontânea. Outras a gente cria o desejo, colocando um manequim, criando um look frontal, trabalhando com a cartela de cores. Então, essas estratégias a gente vai traçando, só que a gente só consegue traçar elas se a gente tem essas informações do sistema e das vendas. E óbvio que as informações que vocês passam pra gente verbal, que vocês analisam visualmente, elas são importantes. Mas acontece muito de na hora de eu puxar o relatório, a conversa ser diferente. Então, esse produto vende sim, vende muito bem. Eu puxo o relatório e vende 1,
2. Então, assim, a gente conta sim com a opinião de vocês, com o que vocês analisam, mas a gente precisa de dados, porque contra dados não há argumentos. Os blocos de cores nas araras, o risco desse bloco de cor. A gente vai falar já das cores, sim. Já vamos falar da questão das cores, tá, gente? O Fernando rindo, porque ele sabe que quando eu vou na loja pra fazer VM, o bicho pega. Mas é só de brincadeirinha, gente. Aqueles vídeos que vocês veem da Gisele rindo, zoando no trabalho, é o tempo todo isso, tá? Se alguém tem a ideia que eu sou uma pessoa séria, já pode ir desconstruindo isso, tá? Porque quando eu chego na loja, essa imagem ela vai por terra, tá? Então, assim, como a gente já falou bastante aqui dessa questão da seleção de produtos, vocês já colocaram na mente de vocês que a gente precisa selecionar, que a chave da montagem da arara é a coordenação de produtos. E aí, a gente entra na questão de cores e estampas, que o pessoal já perguntou aí também. Então, assim, gente, não existe uma regra. Você só pode expor tantas cores, você só pode trabalhar tantas estampas. Depende muito do visual, né? Então, assim, depende de quantas estampas e quantas cores você vai trabalhar, mas principalmente de como você vai combinar isso. Por quê? Se é uma estampa muito colorida, são estampas que não conversam entre si, obviamente vai ser mais difícil de você trabalhar. Se você quiser trabalhar com mais cores na arara, vai ser mais difícil você combinar elas também, a menos que sejam tons mais neutros. Então, assim, eu vou trazer aqui pra vocês, novamente, algumas imagens, algumas situações pra gente ir conversando e combinando. Então, assim, uma das propostas que a gente pode trabalhar em coordenação de arara, eu não sei se vocês já conhecem círculo cromático, se vocês já fizeram algum estudo relacionado a isso. Se não, vai ser assunto pra outra live, porque, gente, não dá pra trazer tudo em uma live só, tá? Mas aqui a gente tem uma exposição monocromática. O que é o monocromático? Apenas uma tonalidade de cor. Aqui eu trabalhei com o verde escuro, mas nada impede de trabalhar outras tonalidades. Depois eu mostro pra vocês uma outra opção também, trazendo outras tonalidades dentro do verde, tá? Comenta aqui pra mim quem já fez essa questão do círculo cromático, já conhece, já trabalha, só pra ter uma noção se eu preciso explicar um pouquinho mais a fundo isso em cada imagem ou se vocês conseguem entender tranquilamente. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazendo as análises das araras, tá? É uma exposição monocromática. Então, o que eu selecionei na loja? O tom de verde. Por que o verde? Aí, vamos lá pro estoque de vocês, porque era uma das tonalidades que mais tinha na loja. Não adianta eu querer montar uma arara com uma tonalidade de cor X, sendo que eu não tenho aquelas cores na loja. Gente, a gente também tem que facilitar o processo, né? Então, assim, primeira coisa, analisa a tua cartela de cores dentro da loja. Quais as tonalidades que você tem, principalmente, quais tonalidades de cores às vezes são mais difíceis de vender, tá? Porque algumas tonalidades, gente, preto, branco, bege, até mesmo vermelho, algumas peças, elas são mais fáceis de vender, são atemporais. Então, fica mais tranquilo. Agora, determinadas cores que são tendência, até mesmo o verde lima, esse tom aqui. Gente, é uma tonalidade que às vezes passa a tendência e você não vende mais nem em promoção. Então, assim, antes que ela perca esse pico de tendência, você já tem que montar uma exposição muito bonita com ela para vender de uma vez. A arara não é toda lesa-lesa, mas é quase. As estampas são. Mas as peças lisas, não. Aqui, no caso, é multimarcas, então a gente incluiu peças estampas de uma marca com peças lisas de outra. Para vocês entenderem que a gente consegue fazer esse mix, porque realmente lojas multimarcas, a gente não vai conseguir fazer uma exposição só com uma marca, a menos que vocês tenham uma loja muito grande, você consiga ter um espaço dentro dessa loja para criar o que a gente chama de corner, que é um espaço exclusivo da marca. Aí eu vou ter nesse espaço só, por exemplo, aqui, les a les, ou vou ter só, sei lá, né? Depende das marcas que você trabalha aí na loja. Mas nesse caso aqui a gente tem um mix de marcas e produtos. O que é interessante? Se vocês analisarem aqui, eu trabalhei 3 estampas diferentes. Mas por que não tá poluído visualmente? Porque a gente separou essas estampas com tons lisos, isso é muito importante. E todas as estampas, elas possuem o mesmo fundo.
né? Ele muda um pouquinho a tonalidade, mas as 3 estampas são em tons de verde. Então, o que acontece? Elas acabam conversando entre si. Bem no início aqui da arara, vocês podem perceber que tem uma que é um verde escuro como se fosse um poá, com bolinhas brancas. Aqui no meio a gente tem uma grade de floral e no final da arara a gente tem outra grade de floral. Então, assim, outro ponto muito interessante, que é algo que eu gosto de trabalhar, não significa que seja regra. A gente pode fazer a mescla das estampas com as peças lisas. Por exemplo, colocar uma blusa e uma calça da estampa, daí 2, 3 peças lisas, mais o vestido da estampa, fazer esse mix. Se eu tenho mais espaço na arara ou uma grade de estampa maior, eu trabalho assim. Mas um formato que eu gosto muito de trabalhar, e isso é algo mais pessoal, são os blocos. Então, um bloco de estampa, um bloco de cor lisa, outro bloco de estampa, outro bloco de cor lisa. Vocês podem perceber que ela tá montada em bloquinhos, tá? E o mais importante, a gente mesclar as categorias de produto. A gente não vai montar uma arara só blusa, 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 calça, calça, calça. A menos que do lado você tenha uma outra de composição, igual eu mostrei na loja popular. Loja popular não, loja de departamento. Então a gente tem uma arara só de blusa, beleza, mas do lado tem uma só de calça. Mas o interessante é sempre vocês mesclarem isso, pelo menos em alguns pontos da loja, fazer essa mescla de categorias. Então aqui a gente começa a arara com vestidos. A arara aqui tem muito vestido porque é algo característico da loja, tá? É uma loja que vende muito vestido. Então, voltando ao que eu falei lá no início, a gente tem que analisar a categoria de produto que mais vende, as cores que vocês têm em estoque e as famílias de estampas. Então, assim, aqui a gente conseguiu fazer esse mix com calças, vestidos, blusas e 3 estampas. Esse vestido da frente, por exemplo, é peça única. Ao invés de deixar ele guardado no estoque, a gente colocou ele ali na arara, no início da arara, para que ele venda de uma vez. Não dá pra gente ficar guardando sobra de grade, porque aí uma hora realmente o estoque tá abarrotado. Aí, deixa eu trazer pra vocês aqui outras imagens. Nesse caso aqui, ó, a gente também tá trabalhando o verde, só que aqui eu já começo a mesclar outras cores. Algo bem interessante, assim, que eu também trabalho e que eu acho que é um norte bem bacana, caso vocês não consigam trabalhar com estampas nas araras, é você seguir pelas cores que estão na estampa, tá? Então usa a estampa como direcionamento. Na outra arara, vocês viram que estavam os blocos de cores e as estampas agrupadas. Aqui eu distribuí a estampa pela arara, que é o que eu comentei para vocês. Vocês podem fazer os bloquinhos ou vocês podem distribuir essa estampa pela arara. Nesse caso, como tinha bastante peça nessa estampa, eu resolvi separar e mesclar as cores que tem nessa estampa. Então a gente tinha um tom um tom mais terroso, o tom do verde e a estampa. Como faltou parte de baixo no verde e no tom terroso, para não ficar só para a parte de cima, o vestido, a gente incluiu aqui peças no preto. Porque o preto, o jeans, o bege, o branco, o cinza, eles são neutros, tá, gente? Então, vocês conseguem incluir praticamente em todas as araras. Vocês conseguiram perceber a diferença daquela outra arara com os blocos das cores e a mescla de estampas? E aqui com a estampa distribuída na arara? Vão comentando pra mim, gente, que eu preciso saber se vocês estão entendendo. Nesse caso aqui, a gente já começou a distribuir a estampa, não tem mix de estampa, né? Mas a gente começa a trabalhar um pouco mais de cores. Mas, como eu falei pra vocês, tudo depende dos produtos que vocês têm em estoque. Se você vai comprar estampa e você compra uma única estampa de um produto, é muito mais difícil você combinar ela dentro da loja, né? Então a intenção é que você sempre crie uma família, por mais que seja pequena, para você poder fazer uma exposição bonita. A blusa, uma saia, um vestido, sabe? Porque uma peça sozinha, menos que ela seja muito exclusiva, já fica um pouco mais difícil de trabalhar. Outra maneira que vocês podem trabalhar as cores pode ser num formato mais degradê. Então, no círculo cromático a gente tem as cores que estão lateralizadas e você consegue fazer essa composição que a gente chama de análoga, tá? Então, aqui a gente tá vindo do rosa pro roxo. O vestido que tá de look frontal, ele é uma peça única.
Então é o que eu falei pra vocês, não é porque é uma peça que sobrou da grade que você vai deixar ela no estoque. Então aqui a gente tem as composições, aqui eu já não misturei tanto, vocês podem perceber que os blocos das cores estão maiores. Então não existe uma regra. É o que eu falei pra vocês, vai depender muito do que vocês têm no estoque, né? Então aqui a gente vem com um bloco de rosa num tom mais pink, aí temos o vestido, um bloco de branco porque ele linka com o vestido que é branco e rosa, e aí a gente já entra numa tonalidade indo mais para um fúcsia para puxar pro blazer no roxo, tá? Porque a gente tinha um pouquinho só de cada peça nesse caso aqui, de cada cor. Então a gente fez esse mix para trabalhar um pouquinho de cada uma delas. Nesse caso, vocês podem perceber que a gente nunca faz a exposição só com blusa ou calça, como eu disse pra vocês. A gente faz a mescla. Então, o cliente, quando ele vai olhando a arara, automaticamente, ele vai entendendo que você tá dando uma sugestão de look pra ele, tá? Porque esse é o grande diferencial. Então, a curadoria das peças, mas ali a gente consegue ver que tem parte de cima no branco e atrás a gente tem calça. Aí a gente tem uma camisa no rosa, mais uma pantalona, e assim a gente vai fazendo o trabalho para o cliente entendendo que você está dando sugestões para ele e você também mostrar um pouquinho de cada categoria que você tem, né? Então, esse é um formato que vocês podem trabalhar também. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho mais uma de degradê de cores que eu estava comentando antes do verde. Você pode fazer com uma única tonalidade, você pode misturar ele com estampas que combinem, né? Vão sempre pela estampa que é mais fácil para vocês conseguirem se linkar. E nesse caso aqui, eu, por exemplo, tinha muito verde, mas eram tons diferentes. Se você colocar tudo numa arara ao mesmo tempo, não vai ficar tão harmônico se você não separar com outras peças. Então, eu comecei a arara com um tom de verde lima, igual esse que eu tô usando. E o que eu disse pra vocês do jeans, né? Que é uma peça que, às vezes, ela acaba ficando dobrada. Tudo bem que a gente sabe que o jeans, às vezes, pode manchar e tudo mais. Mas as outras peças também, né? Eu sempre reforço que, se o teu produto tá manchando parado na loja, pode ser sim a iluminação, ou a gente pode ter um outro problema que esse produto tá ficando muito tempo parado. E aí o teu problema é nas vendas ou na compra em demasia, né? Não necessariamente só da iluminação, né? Aí a gente precisa identificar qual que é o real problema nesse caso. Então assim, caso você tenha tons muito vibrantes, que fica um pouco difícil você combinar com outras tonalidades, você pode fazer esse degradê de cores na arara também. Nesse caso, é uma arara bem longa, tá? Então, a gente começou com o tom de verde lima, iniciamos ali com propostas de jeans, um look frontal, araras muito longas. É bem interessante que vocês trabalhem o look frontal para não ficar, eu digo aquele paredão, né? Você olha, dá pra ver que tem peça bonita, mas você não consegue ter nenhuma que te chame a atenção. Então, o look frontal, ele serve pra isso, tá, gente? Ele acaba ocupando um pouquinho mais de espaço na arara, é natural. Só que, geralmente, é uma das primeiras peças que são vendidas. Então, uma peça exclusiva, uma peça muito diferenciada, é interessante que você faça um look frontal. Mas também, tem que ressaltar, né? Eu falo que o óbvio precisa ser dito também. Não vão sair montando look frontal, uns 15 looks frontais pela arara inteira, tá? Calma, né? Então, nesse caso aqui, é uma arara bem longa, ela tinha aproximadamente uns 4 metros, a gente colocou 2 looks frontais. Esse do blazer com a calça, continuamos com o jeans, e vocês podem perceber que ele vai mudando a tonalidade do jeans. Então, eu consegui colocar 3 tonalidades do jeans, não, do verde. O jeans também eu mesclei as tonalidades. Mas assim, a gente conseguiu colocar 3 tonalidades do jeans e do verde nessa mesma arara. Então eu mostro pro cliente que eu tenho desde o tom mais vibrante do verde, o tom mais tradicional e o tom mais escuro. O jeans a mesma coisa. Se você gosta de jeans clarinho, eu tenho opções. Se você gosta de um jeans mais tradicional ou um jeans mais escuro, eu também tenho. A mesma coisa na arara de cima. A gente começa do rosa, fúcsia e roxo, numa arara um pouquinho menor, igual eu mostrei na outra opção. Aqui é uma arara, uma única arara, né? A gente conseguiu montar também. Uma ideia bem interessante, caso vocês precisem fazer separações de cores dentro da arara, vocês podem fazer com looks frontais, tá? Que aí ele causa esse corte mesmo. Tá vindo uma tonalidade, você vira um look frontal, monta uma composição e segue com outra tonalidade também, que converse, tá? Também, né? E nesse caso aqui, é que eu fico bem na frente da imagem.
Mas vocês conseguem perceber que na arara de cima, a gente tem 3 estampas também. A gente tem uma estampa no início da arara, ali no rosa. No meio a gente tem outra estampa. E aqui perto do colete com a camisa, tem uma saia, se não me engano, ou um vestido. É um vestido, que tem outra estampa. Só que cada uma está dentro da sua cor e separadas por cores lisas. Obrigada, Fran! Então, assim, por que a arara ficou bonita? Porque a gente selecionou as peças que a gente ia colocar na arara. Não tem como a gente colocar tudo ao mesmo tempo. Então, a gente analisa a quantidade de cor de cada produto que a gente tem. Claro que se você tiver tudo misturado, gente, as cores, vai ficar um pouco mais difícil deixar essa loja bonita. Porque se você tiver uma blusa rosa, uma verde, uma roxa, uma preta, daí uma branca, uma azul, tudo na sequência misturado, claro que isso vai causar confusão. Claro que isso não vai ficar atraente, né? Desde criança, nós somos estimulados por cores. Então, quando a gente agrupa as tonalidades de cores, quando a gente cria aqueles bloquinhos com a grade do produto ou com propostas de look em certas tonalidades, você atrai o olhar para isso, né? Então, é uma técnica que a gente utiliza justamente por ela atrair o olhar do consumidor. Fica bonito nesse sentido por isso. E a gente comentou antes da questão de misturar materiais e materiais diferentes. E aqui eu trouxe para vocês uma proposta. Por exemplo, eu tenho aqui uma arara que traz um look frontal com uma camisa de cetim, uma camisa de seda mais refinada, né? Numa arara com peças de paetê, que seria algo mais festa. Elas conversam entre si, mas cada uma está ali no seu, né, no seu bloquinho. Só que dentro da tonalidade a gente consegue fazer esse foco. Então assim, se eu deixasse só a camisa lateralizada, sem virar de look frontal, talvez ela não fosse chamar tanta atenção. Então, o que eu falei pra vocês, look frontal ele atrai o olhar do cliente num primeiro momento, porque o cliente consegue identificar de longe o que tem naquela arara. E provavelmente vai ser uma das primeiras peças que serão vendidas. E aí você dá as outras sugestões pro cliente no decorrer da arara, tá? Então, a gente pode mesclar também materiais, desde que você mantenha principalmente a cartela de cores, né? Para poder ficar algo mais harmônico. Aqui eu trouxe para vocês mais uma proposta. Lógico que é no preto e branco, né? Que é um pouquinho mais fácil de combinar, a gente pode dizer assim. Mas se vocês analisarem aqui, a gente também tem um mix de estampas. A gente tem um xadrez e tem um outro aqui que é o mais abstrato, né? Então, assim, eu consigo trabalhar mais do que uma, 2, 3 estampas na arara, desde que eu faça essa separação por blocos de cores. Então, na frente eu começo com preto, trabalho uma grade de blazer, uma grade de calça. Na verdade, essa grade de calça aqui foi criada, tá? São modelos diferentes, só que eram peças únicas. Então, a gente pode criar uma mini grade com modelos diferentes também, tá? Não se prendam a isso de ter que ser a grade completa. Meu Deus, eu só tenho a 38 e a 42. Tudo bem, coloca elas juntas, sabe? Pra não... Caso o cliente venha procurar, você vai saber... Eu espero que vocês saibam que não tem outra, né? Então, é mais fácil nesse formato de deixar a grade, porque muitas vezes vocês vão pro estoque e vocês não encontram o produto. Aí o cliente vai embora e quando ele vai embora vocês falam, agora eu achei o produto que o cliente queria, só que ele já foi embora. Então, quando você deixar a grade exposta, principalmente loja que ou é autoatendimento ou o cliente, ou tem poucas pessoas, né, pra fazer o atendimento, é mais prático porque ou esse produto tá ali na arara, ou tá no condicional, ou você não tem, ele não tá perdido no estoque em algum outro lugar, né, porque acontece muito de perder vendas por isso, que o produto tá espalhado pela loja, e daí na hora de procurar onde que tá, só Deus sabe. Eu sei, gente, porque eu tô dentro de loja o tempo todo, eu conheço vocês. Aqui eu tenho mais uma arara, mais uma sugestão de propostas que vocês podem trabalhar. E aqui a gente tem um detalhezinho no móvel, né? A gente já comentou disso em outras lives. Pretendo ainda fazer mais uma live sobre questão de mobiliário dentro de loja. Porque acho que esse é um detalhe que limita muito o nosso trabalho como VM. Que nesse caso aqui, por exemplo, o mobiliário, tudo bem, um mobiliário antigo e tudo mais. Ele foi projetado para produtos curtos. E aí ele limita a nossa exposição. Então eu vou expor uma calça, a calça encosta na base do mobiliário. Não é no chão, é na base. Mas o ideal é que não encoste, né? Mesmo num tablado, numa base de
Ali o interessante é que não encoste, só que às vezes o que acontece? Eu não vou simplesmente guardar esse produto no estoque porque não dá altura, né? Se ele não estiver encostando no chão diretamente, às vezes eu tenho que ceder um pouquinho e deixar exposto porque eu sei que vocês precisam vender. Então assim, o correto seria não encostar, mas entre deixar ele no estoque e deixar ele encostando ali no mobiliário, por um curto período de tempo, eu deixo ele ali. Nesse caso, vocês podem perceber que a gente está trabalhando também com tons neutros, tons que a gente trabalha agora no inverno. E a gente também tem 2 estampas. Então, a gente tem 2 estilos de animal print, né? Um no vestido e outro no casaco, que conversam entre si. A questão, mais uma vez, separados por cores lisas, né? E dentro da sua cartela de cores. Aqui a gente também tá fazendo um degradê, começando num tom de bege mais suave e indo para um tom mais amarelado. Na sequência dessa arara, a gente entrava com ocre, com os tons de marrom, os tons mais telha, enfim, os tons mais terrosos, fazendo o degradê pela loja, tá? Mas eu aqui não tenho a foto completa, só tem dessa arara. Mas acho que eu já mostrei pra vocês em outra live também isso. Aqui, ó, tem um outro modelo também de cores mais vibrantes. Oi, Thaís! Que vocês falam assim, beleza, né? Coordenar a arara com tom de branco, preto, bege, é sem problema aqui na loja. Mas como é que eu trabalho, por exemplo, esse tom de verde lima com fúcsia, né? Que é esse tom de rosa. Aí, gente, é o que eu disse pra vocês mais uma vez. Guiem-se pelas estampas, tá? Se você tem dificuldade de trabalhar as tonalidades, segue uma estampa. Nesse caso, essa estampa aqui da esquerda, ela já traz essa informação de que o verde com o fúcsia funciona. Pensem que as marcas, os estilistas, eles já pensaram nessa proposta e ela já tá vindo, ó, mastigadinha, prontinha pra vocês. Então, vocês podem seguir por ela. Então, eu começo ali pegando peças lisas e eu mesclo ela, né, nas tonalidades do fúcsia e do verde. Então, eu entro com fúcsia, a peça estampada, verde, fúcsia de novo, e aí eu entro com uma outra estampa no fúcsia. Só que essa estampa ela é mais suave, então ela não briga tanto assim, por exemplo, como o outro floral. E aí eu coloco 2 estampas lateralizadas. Eu poderia ter colocado essa estampa floral no meio da arara, tá? Só que como nesse caso eu tinha um quadro aqui do lado que tinha a modelo utilizando um vestido dessa estampa, eu quis deixar do lado, tá? Então assim, outra dica importante, se vocês forem trabalhar com um manequim, com busto, enfim, do lado da arara, coloquem ele utilizando um produto que está nessa arara, tá? Próximo, por quê? O cliente vai ver esse ponto focal que você criou de longe e vai se interessar por ele. O cliente não pode ficar perdendo tempo esperando você ir buscar esse produto que tá ali naquele manequim lá na outra extremidade da loja. Ele tem que estar próximo, você não pode deixar o cliente mudar a opinião dele. Ele gostou do produto? Você gostou desse que tá no manequim? Tá aqui, do lado, tá? Ele mesmo tem que conseguir também fazer encostar no produto rápido, tá? Não ficar demorando ou procurando aonde que tem, será que tem mais? O produto tá no manequim, o restante da grade dele ou das estampas, enfim, vai estar na arara próxima, tá? Isso vocês também têm que levar como regra, que é para facilitar o trabalho de vocês e do cliente também. Como eu falo, não é só uma questão de... a técnica do VM. Não, é pra gente trabalhar o que facilita a vida de todo mundo. Aqui eu tenho mais um exemplo da gente trabalhando tons vibrantes com tons neutros. No caso aqui tinham poucas estampas para trabalhar na arara, mas se tivesse outras estampas a gente poderia colocar também. E um detalhe que eu ainda não tinha comentado e que faz toda a diferença na arara, gente, prestem atenção na parte de baixo das araras. A gente precisa desse movimento, eu falo essas ondinhas que a gente cria, não deixar muitos espaços vazios, mas também não deixar toda a base da arara preenchida. Eu sei que tem gente que às vezes se incomoda com isso porque já me questionaram, falaram, mas aí não fica estranho, um pouco alto, um pouco baixo? O nosso olho precisa desse movimento, tá? Até porque, como eu disse pra vocês, a gente vai mesclar produtos de categorias diferentes. Então, a gente vai ter uma blusa mais curta ou uma saia mais curta, com uma saia mais longa, com uma calça, com um vestido longo. Então, a gente precisa ter esse movimento embaixo das araras, tá? Esses espaços vazios, eles são
respiros que a gente precisa ter, tá? Se a gente coloca a arara toda preenchida, vai ficar poluída, vai ficar pesada visualmente e não vai atrair o olhar do consumidor. Vocês já tinham reparado isso, gente, dessa questão do espaço, do movimento das araras? Comentem pra mim, que vocês estão muito quietinhos. Quem que faz a arara monta nesse formato também nas lojas? Compartilhem comigo. Então, esse é um formato, Angélica, falando que sim, faz toda a diferença, gente. Que eu não sei se eu tenho aqui algum modelo que fique basicamente na mesma altura, né? Porque todos os que eu faço eu tento trabalhar nesse movimento. Acho que eu não tenho. Aqui eu trouxe uma opção também, para não falarem que eu só trago feminino. Eu trouxe uma opção de masculino também. Por quê? Feminino a gente tem inúmeras categorias de produto. Então, claro que é mais fácil a gente montar propostas de looks, né? As mulheres também tendem a gostar mais dessas sugestões. Mas não significa que o público masculino não gosta. Então, aqui o que acontece? A gente colocou uma grade, várias grades, na verdade, de camisa. Elas não são grades completas, mas para facilitar o trabalho, então a gente colocou uma grade de camisa azul no início da arara. Assim, vou dizer sempre, mas quase sempre, gosto de iniciar a arara com parte de cima. E depois, na sequência, parte de baixo, tá? Calça, shorts, enfim. Porque pra mim é o que faz sentido visualmente o cliente olhar blusa e calça, tá? Não significa que você não possa. Como eu falei, cada VM ou cada pessoa na hora de expor, ela vai ter algo que se identifique mais. Então, aqui no caso, a gente colocou uma grade de camisas no tom de azul, uma grade de calça. Aí, essa camisa que tá de look frontal, ela é uma camisa que é uma peça única de grade. Ela não tem mais, a grade dela já foi vendida. Então, a gente colocou de frontal. Colocamos a sugestão do suéter no ombro, uma sugestão para o homem utilizar. E embaixo, vocês podem perceber que já tá dobradinho no gabarito, que eu tenho esse gabarito. Quem não usa gabarito na loja já pode me chamar depois da live, tá? Que as peças têm que ser alinhadíssimas, tá? Que também faz total diferença, tanto para utilizar na vitrine, nos nichos. Isso daqui, gente, dá uma diferença gigante. E o restante da grade, então, desse suéter que tá no ombro, dando uma sugestão de uso pro homem, ela já tá ali embaixo. Então, é o que eu falei pra vocês. Não necessariamente apenas no manequim, mas assim, o cliente viu a camisa, viu o suéter e falou, mas você tem desse daqui no M? Tá aqui embaixo, tá do lado. Então, você já facilita o teu trabalho e a vida do cliente, tá? A vida do consumidor. Na sequência, a gente colocou mais duas camisas que são outra grade. Então, a gente já tem 3 modelos de camisa diferentes. Por mais que elas pareçam iguais, mas são diferentes. Tem um trabalhadinho ali no tecido, detalhes, enfim, marcas diferentes. Então, só até na metade da arara no azul, a gente já tem 3 grades diferentes. Quando eu falo grade, não significa, gente, quantidade, tá? Eu tô falando mais de modelo mesmo. Na sequência, como eu tô mostrando só camisa manga longa, eu incluí uma camisa manga curta, com uma grade de calça num tom mais claro também. O que vocês também precisam analisar na hora de montar a arara? Não adianta só separar por cor, montar look ou misturar as categorias, tá? O que vocês precisam pensar é que tudo isso que tá aqui, ele precisa combinar entre si. Então, se o homem quiser usar uma dessas camisas azuis com a calça azul, vai ficar legal. Ele pode jogar o suéter por cima, que vai ficar bom também. Ou ele pode usar a camisa manga curta no bege com a calça azul, que vai ficar bom também. Ou ele pode usar a camisa bege ou a camisa azul com a calça clara, que também vai funcionar, tá? Então, ele pode utilizar qualquer uma dessas combinações que a gente colocou na arara, porque elas vão funcionar. Então, na hora de montar a arara, o que vocês precisam queimar os neurônios é isso. Como o cliente vai utilizar esse produto? Porque eles precisam conversar entre si. Não precisa ser a arara toda, mas o que eu falei pra vocês, na sequência o cliente tem que entender que você está dando sugestões pra ele, porque senão ficam peças soltas que não fazem muito sentido. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui pra vocês. Aqui, ó, a gente tem um outro modelo de exposição também, trabalhando os blocos das cores em tonalidade de azul. Ele fica escondendo um pouquinho ali por causa da câmera, mas enfim, gente, vocês conseguem ter uma noção. Então, assim, depende muito da loja. Algumas lojas trabalham com mais estampas, outras com menos, mas é o que eu disse pra vocês, vocês precisam selecionar
o que vocês vão trabalhar, porque senão não dá pra trabalhar tudo. Se você for querer misturar muitas estampas, fica complicado. Na hora que você for comprar uma estampa, já pensando na exposição, analisa as tonalidades que tem nessa estampa para você já comprar peças lisas que combinem com ela, tá? Para vocês fazerem os bloquinhos das cores na hora de expor. Necessariamente você não vai comprar se você tiver no estoque. Então, mais uma vez, você tem que saber o que você tem no estoque, quantidades, para facilitar. Eu amo bloco de cores. Olha, eu sou suspeita, né, gente? Porque esses trabalhos que eu tô mostrando meus aqui é tudo bloco de cor. Eu acho que visualmente ele deixa mais nítido pro cliente, tanto as combinações quanto as propostas. Gosto de fazer degradê também, né? Mas como eu falei pra vocês, gente, assim como qualquer trabalho, você vai colocar a sua identidade. Não que eu não respeite as vontades do cliente. Depende muito do estoque, né? Mas geralmente a gente faz esse formato e funciona bem. Como vocês podem perceber, essa camisa que tá no manequim é uma camisa bem diferenciada. É uma peça única. Então, o que a gente faz? Ou vai pro manequim, ou vai para look frontal, ou você pode colocar no início da arara, como primeira peça da arara, para o cliente bater o olho e já identificar também que é uma peça diferenciada. Porque vocês sabem que tem alguns produtos que no cabide ele não fica tão bonito. Então, a gente valoriza eles no manequim. E não precisa necessariamente ser na vitrine, né? Pode colocar dentro da loja, que também vai ficar bem bacana. Deixa eu ver se tinha separado mais alguma imagem aqui para vocês. Eu acho que de imagens seriam essas. Gente, porque já faz 1 hora que eu tô aqui. Mais uma live que eu planejei ser curta, ser rápida. E eu desando falar. E vocês estão aí, ó, firmes e fortes. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa sobre arara, vão compartilhando aqui pra mim, que daí nesse finalzinho de live eu já vou respondendo pra vocês, tá? Lembrando vocês que vou continuar fazendo as lives. Se vocês tiverem dúvidas sobre outros assuntos também, vão me encaminhando. E eu tenho uma informação bem importante para falar, mas eu vou falar no final. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Primeiro eu quero saber se vocês têm dúvidas, se deu para vocês entenderem, enquanto eu vou recapitulando aqui o restante dos detalhes que a gente falou hoje, tá? Então, assim, eu posso sim trabalhar com mais estampas, com mais cores. Entendam que quanto mais cores, mais estampas, mais difícil vai ficar o trabalho de vocês, né? Na hora de coordenar produtos. Lembre-se que a chave é sempre o estoque, como que você faz as suas compras, as informações que você tem da venda desses produtos, a quantidade que você precisa deixar exposto. Então, assim, gente, pelo menos respeitem os espacinhos de 2 dedinhos, tá? Por cabide. Pra gente poder ter aquela praticidade do cliente passar o produto com calma, conseguir tirar o cabide com tranquilidade, né? Então, assim, primeiro ponto, assim, pra gente montar uma arara realmente encantadora. Vocês conhecerem o estoque de vocês, muito aprendizado em uma live só. Né, Fernanda? Falo demais, falo rápido, mas eu entrego, gente. Podem falar tudo, menos que eu não entrego conteúdo nessas lives aqui. E outra coisa, nos posts que eu faço no feed, não é só a foto, tá? A maior parte deles também tem textão explicando, mas eu sei que vocês gostam do videozinho, né? Eu sei. Então, assim, gente, a base para montar arara, né? Para vocês terem noção. A gente começa como? Conhecendo o estoque de vocês, sabendo as principais cores e os produtos que vocês precisam vender, o foco que vocês vão ter naquela semana, naquele período que vocês vão fazer a exposição, cores, enfim. Saber o que precisa ser vendido naquele momento, eu acho que é assim a peça-chave, porque às vezes a gente quer muito mostrar um produto, mas às vezes é um produto que ele vende fácil, então você não precisa fazer esforço para vender um produto. Por exemplo, blazer preto. Eu preciso fazer uma exposição o ano todo de blazer preto? Não necessariamente, é um produto que vende fácil. Então, o que eu daria foco? Para vender um blazer colorido. Porque é um produto mais difícil de você vender. Agora, a gente tá usando muito produto colorido, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, determinadas cores, às vezes, serão mais difíceis de serem vendidas. Então, na hora da exposição, você dá foco para essas peças que você tem uma dificuldade maior. Porque o preto, se ele ficar para a próxima coleção, tudo bem, porque ele vai vender, né? Dificilmente ele fica, né? Então, vocês têm que ter esse direcionamento, olhar para o estoque de vocês, para o relatório de vendas e saber o que precisa ser vendido naquele momento, para vocês não precisarem queimar em liquidação, tá?
Depois vocês vão começar a selecionar as cores que vocês vão trabalhar, com o que vocês têm no estoque. E aí entra a proposta de combinar as categorias. Então lembre-se sempre de fazer essa mescla. Se vocês trabalham com lojas com exposição mais massificada, que eu mostrei lá no início, na questão de grade de produto, grades mesmo maiores de tamanhos, aí vocês podem fazer uma parte da arara com blusa e a outra com calça, né? Aí você consegue ir mesclando, colocar blusa e calça na mesma. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo assim, que é mais fácil a gente falar quando, né, tem a referência. Aqui a gente tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Eu tenho uma grade de jeans, eu coloco ela. Eu tenho uma grade de uma família, seja de estampa ou de cores, eu faço o bloquinho dela. A grade de calça, de blusa e vestido, de calça, short, saia, enfim. E fazendo esses bloquinhos dentro da arara, mesmo que você trabalhe com uma grade maior, você consegue fazer nesse formato. Então, mesmo que você tenha uma grade maior de tamanhos, né, do PP ao XG, você consegue dar sugestões para o cliente. Coloca parte de cima na frente, parte de baixo, parte de cima e vai mesclando as cores. Aqui ele vai fazendo inclusive um degradê de cores entre o próprio jeans, né? Não que eu não poderia, por exemplo, expor só a tonalidade de verde aqui ou qualquer outra tonalidade que você tiver na loja. Mas a questão é que, nesse caso, eu precisava expor o jeans. Então, eu preciso colocar o jeans na arara. Como eu falei pra vocês, gente, não existe regra. Olha, é isso daqui, se você fizer tal coisa tá errado. Não necessariamente, porque a gente tem que trabalhar o que tem no estoque, o que vai ser vendido, e a gente vai tentar expor da melhor maneira possível, né? Pode ser também de trabalhar overtop, top e bottom. Eu acho que dá também. Como eu disse, gente, depende muito do que você vai ter na loja. Às vezes você vai ter muita parte de cima e quase não vai ter parte de baixo. Geralmente é o que acontece, né? E aí você tem que expor uma quantidade maior. Então depende muito do seu estoque, mas eu gosto muito de fazer esse mix, de colocar mais de que um produto por cabide. Aí você tem que lembrar na hora do atendimento também, que tem algumas peças, né, que vão estar por dentro das outras, né, para ir fazendo a exposição para o cliente. Então, mesclando as categorias, vocês já vão criando esses looks, que nem eu falei para vocês, criando os looks frontais, para atrair o olhar do consumidor, para não ficar uma exposição monótona também, né? Às vezes a gente se limita só ao manequim na vitrine, e a gente pode trabalhar como se fosse na arara um manequim também, né? Se a gente colocar um look frontal, ele também vira, de certa forma, um ponto focal pra gente atrair o cliente. E lembrar do movimento também embaixo da arara, pra gente não ficar com aquele paredão, né? Não ficar aquela coisa reta que não atrai o olhar de ninguém. A gente precisa daquele movimento, tá? Na hora de montar a arara, os tamanhos têm que estar de acordo, por favor. Por favor, porque assim, gente, se a gente for pensar na prática, né? Não apenas o que eu falei da combinação funcionar, mas os tamanhos também. Imagina, eu coloco uma blusa P e a calça é GG. Aí o cliente gostou dessa combinação, mas eu não consigo mostrar para o cliente, eu não tenho outra opção para dar para ele. Então, sim, a gente tenta sempre colocar a proposta em tamanhos que funcionem. A menos que você vai expor a grade, que você vai ter uma P, uma M, uma G, uma XG, aí da blusa e da calça, né? Ou blusas em tamanhos diversos e calças que combinem com isso, tá? O interessante pelo menos a blusa P e a calça M, que a gente sabe que o quadril da mulher brasileira é um pouco maior, geralmente casa, né? Mas assim, tentem colocar os tamanhos próximos, tá? Para que se o cliente se interessar, sirva nele, né? Senão não adianta a gente criar uma arara linda, mas na hora que ele vai pegar para ir pro provador não vai funcionar. Então, precisa sim ser os tamanhos ou os mesmos, ou pelo menos que dê para o cliente montar o look, sabe? Porque a gente sabe que as marcas às vezes trabalham com uma modelagem diferente, né? Então o P de uma marca e o M da outra vai dar certo, né? Ou é uma peça over que você pode utilizar de uma maneira diferente. Daí, ok, você pode misturar elas que não vai ter problema. Mas o ideal, gente, é que tudo que for montado na arara funcione no provador. Tanto em questão de cores quanto de tamanho, né? Essa é a parte estratégica que a gente usa para realmente vender. Não adianta só montar arara bonita, as cores, ai que lindo, e a venda. E o que interessa, né? Então é o que eu falo sempre para vocês. O nosso foco, além de deixar a loja bonita, é sempre o foco na venda, em fazer o estoque de vocês girar. Porque a gente sabe que todo mundo aqui que é lojista sabe que não é fácil.
Quem já foi meu cliente aqui sabe que eu faço muitas perguntas nesse sentido, peço relatórios para saber quantidade de vendas, estilos de produto, para a gente saber o que precisa dar foco e o que não precisa dar foco. Então, essa montagem de arara, ela é estratégica. Às vezes ela é mais demorada, por exemplo, do que montar uma vitrine. A gente definiu o VM dentro da loja. Por isso que muita gente tem dificuldade ou faz uma vez, duas e acha que não dá retorno, porque às vezes falta essa estratégia. A arara fica bonita, mas ela não vende por N outros fatores, né? Mas assim, meninas, sempre tentem trabalhar os tamanhos que conversem para facilitar para o cliente. E isso é bem bacana, porque nesse formato de arara, gente, por mais que seja um pouco mais trabalhoso mentalmente a gente montar uma arara assim, na hora do condicional é muito mais prático. Vocês vão ter mais opções de looks com a mesma peça para mostrar para o cliente, para montar vitrine. Se vocês fazem a coordenação das araras nesse formato, vocês têm 2, 3 tipos de arara diferente, de vitrine diferente por arara, de combinações, entendem? Então facilita porque vocês têm um giro de estoque, vocês criam mais proposta de look dentro dessas araras, vocês conseguem ter mais argumento de venda com o cliente também. Os condicionais também fica muito mais fácil de montar, porque uma semana você combinou essa peça com uma cor, na outra semana você combinou com outra. Então o trabalho de vocês vai ser realmente muito mais estratégico na hora de montar as araras, e isso vai facilitar o processo de atendimento, o processo de vendas para vocês, tá? Mais alguma dúvida, gente? Daqui a pouquinho a gente já encerra. Aproveitando então que eu falei que eu tinha uma coisa para contar para vocês no final da live. Seguinte, vocês sabem que eu trabalho com treinamento também de visual merchandising. Algumas pessoas que estão na live já fizeram treinamento comigo. E eu tenho ele tanto no presencial quanto no online. E eu vou abrir uma turma ao vivo comigo, né? No domingo, dia 4/6. É um domingo? Eu acho que é um domingo, gente. 4/6, tá? Pra quem não fez ainda treinamento de visual merchandising, essa parte de coordenação de arara eu explico, mas não tão a fundo quanto eu expliquei nessa live, tá? Mas no treinamento a gente fala também nessa questão de coordenação de arara. Eu ensino vocês a utilizarem lá o círculo cromático, como eu falei pra vocês, para fazerem as combinações. Eu ensino também a questão de mobiliário, iluminação, todas essas estratégias de ponto focal, como vocês podem trabalhar dentro da loja, layout de mobiliário, que eu sei que é muito difícil, às vezes, vocês posicionarem o mobiliário de uma maneira que facilite o fluxo do cliente. Então, tá? Pra quem já tá aqui na live, vai estar ciente, eu vou fazer post no feed também, mas quem ainda não fez treinamento de VM, quer aprender um pouco mais, dia 4/6, tá, gente? Provavelmente serão 6 horas de treinamento, tá? Ao vivo, a gente faz uma pausa pro almoço, mas assim, um curso bem completo. Quem já fez treinamento comigo sabe que, bom, vocês estão assistindo a live, vocês sabem que eu entrego tudo e mais um pouco. Como vai ser ao vivo, se vocês tiverem dúvidas, a gente consegue esclarecer também. Então assim, quem tá assistindo a live, já me manda depois no direct se tiver interesse, pra já colocar um nome na lista de espera. Já avisa quem não participou da live, ou alguém que você acha que possa se interessar também, lojistas, que a gente vai fazer esse treinamento ao vivo, então, no dia 4 de junho, tá bom? Mais alguém tem mais dúvida? Já vai compartilhando aí comigo, senão a gente encerra. Oi, Rosner! Que, gente, eu falo tanto que eu fico quase sem voz. Meu Deus. Pra quem tava perguntando antes também, a live vai ficar salva, tá? Lembrando vocês, vai ficar salva aqui no Instagram. E eu vou postar no YouTube também. Pra quem não assistiu as outras lives, estão disponíveis no Insta e no YouTube também, tá? E, gente, eu acho que é isso. Se vocês não têm mais dúvida, já falei horrores por aqui. Semana que vem, provavelmente, nós teremos live novamente, porque agora é pra ser toda semana. Não vou prometer, porém, é pra ser toda semana, tá? Vou colocar enquete pra vocês depois me falarem o que vocês querem de conteúdo, tá? Imagina, Glamour, pode chamar lá inbox, vamos marcar o treinamento. Roger, o treinamento ao vivo vai ser dia 4 de junho, tá? Provavelmente vai ser online, eu não vou fazer presencial dessa vez, vou fazer online porque eu tenho algumas
empresas já interessadas e são de outras cidades, de outros estados, inclusive. E aí eu vou fazer ao vivo no dia 4, tá? Aí vai ser pelo Zoom, provavelmente umas 6 horas de treinamento de conteúdo. Bem completo, tanto para quem já trabalha em loja, para quem quer aprender mais sobre VM e para quem tem interesse em iniciar na carreira também. O treinamento também ajuda muito, tá? Já tive vários alunos que hoje aplicam nas lojas o conhecimento, o treinamento, porque como vocês viram, eu entrego tudo, não tenho esse problema de não compartilhar informação. Eu acho que quanto mais pessoas entenderem sobre o VM e aplicarem nas lojas, melhor. O Fer é prova. O Fernando, ele bate cartão aqui nas minhas lives. O Fernando é prova porque agora, gente, eu atendo a cada 2 meses assessoria na loja que o Fer trabalha e ele mantém o VM pelos 2 meses, tá? Então, assim, é um conhecimento que vocês vão adquirir e que ele perdura pro resto da vida, tá? Porque eu ensino vocês a como utilizarem as técnicas, igual eu falei hoje aqui na live, embora a live é bem mais compacto, né? Mas a gente consegue passar uma base bem interessante para vocês conseguirem identificar dentro da loja, como posicionar o mobiliário, identificar o tipo de loja, enfim, criar todas as estratégias. Sil, olha, por enquanto eu tô fazendo terça ou quarta, depende de minha agenda, mas eu aviso sempre, tá? Os dias das lives, gente. Eu não consigo me comprometer apenas com o dia, porque depende muito da agenda. Por exemplo, abril, não consegui, porque eu tava com bastante agenda fora de Cascavel e aí no hotel fica mais complicado de eu ficar fazendo live. Então, quando estou em Cascavel, eu consigo manter o cronograma das lives, mas a intenção é fazer toda semana, tá? Provavelmente terça, quarta, que eu acho que é um dia mais tranquilo para todo mundo, né? Gente, então, mais uma vez, muito obrigada por quem acompanhou essa live. Foi um prazer ter vocês aqui novamente. Para quem é a primeira vez que está acompanhando, seja bem-vindo às lives. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês sabem que o meu Instagram está sempre aberto. No link da bio tem meu WhatsApp também, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida. Se vocês quiserem testar algumas técnicas nas lojas, quiserem me marcar, me enviar foto. Amei, Store, me chama no direct depois, mas a live vai ficar salva, tá? Vai ficar no Instagram e no YouTube também, tá, gente? Se vocês entrarem lá no link da bio, também tem o link do YouTube, tem meu WhatsApp, tá? Apliquem as técnicas do que eu falei hoje. Se vocês sentirem dificuldade, me chamem em inbox, me mandem mensagem. Em breve, eu pretendo fazer um grupo no WhatsApp. Assim, eu não sei como que eu vou conseguir dar conta disso, mas tá. Pelo menos do curso no domingo, do dia 4/6, no curso ao vivo, online, eu vou fazer um grupo sim, tá, gente? Pra vocês irem aplicando as técnicas e tirando as dúvidas comigo, tá? Que aí eu vou respondendo conforme eu consigo, mas eu acho que é mais fácil também até pra gente ir compartilhando. Qualquer coisa vocês vão me chamando. Lembrando vocês, tá, gente? Se vocês tiverem dúvida ou se vocês quiserem aprender na loja também, o treinamento VIP que eu realizo, ele tem a parte teórica, eu compacto um pouquinho, fica uma média de umas 3 horas, e tem uma diária de parte prática na loja. Então, para quem tem loja, às vezes é bem interessante, porque eu passo um dia inteiro dentro da loja com vocês, tagarelando desse jeito, tirando todas as dúvidas e ainda ajudando vocês a organizarem a loja, tá? Então, eu acho que para quem tem loja é bem interessante, quem tem uma equipe, às vezes, não é só uma pessoa, tem mais pessoas trabalhando na loja, é interessante porque vocês aproveitam mais, tá? Obrigada, Fran! Ai, obrigada, Stephanie! Gente, fiquem à vontade, tá? Meu Instagram é aberto para vocês tirarem dúvidas e até a próxima live. VM é Universo Show. Ai, não posso nem falar, né, gente? Eu sou suspeita. Mas realmente, quem gosta de fugir da rotina, de ter sempre desafios, o VM, e gosta de moda, né, no caso, o VM é o caminho. Lembrando que VM não é só pra moda, né, mas como é minha área de formação, é onde eu atuo geralmente, tá? Então, gente, muito obrigada por quem ficou comigo mais um dia aqui na live. Ai, Pedro, obrigada! Gente, fiz um trabalho muito bacana com o período com o pessoal da Leve, foi sensacional. Inclusive, eu mostrei aqui uma imagem, Pedro, que era do Dia das Mães do ano passado, que a gente fez para replicar nas outras lojas. O que é bem interessante também, né, gente? A gente fez em uma loja
a parede, a coordenação de produtos, e eles replicaram nas outras lojas, que é um exemplo que é super possível vocês pegarem as técnicas que eu passo no treinamento e aplicarem depois na sequência, conseguirem manter isso também, tá? Inclusive, em uma das lojas de calçado, eles tinham uma VM fixa, não sei se estão nas outras também, né? Mas que mantinha essa exposição de produto, porque eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo, que da mesma maneira que as mídias sociais, elas se tornaram mais do que uma necessidade, uma ferramenta fundamental dentro das empresas, principalmente na pandemia, o VM é o próximo passo do varejo. Assim, a empresa que ela não tiver um VM, que ela não tiver um profissional para poder ajudar e estruturar essa questão de compras, de vendas, de layout de mobiliário, de estratégias de exposição de produto mesmo, porque como eu venho batendo aqui o tempo todo, né, gente? Não é uma questão só de estética, né? Vende porque tem estratégia por trás. Só montar arara bonita não vende, tá? Tudo tem um porquê. Se vocês me perguntarem em cada arara quais as técnicas, eu vou explicar pra vocês tintim por tintim, né? E quando eu vejo alguma arara, assim, algum detalhe que não funciona, eu vou saber explicar pra vocês também, porque eu acho que o grande diferencial, e um dos motivos eu não conseguir estar tão online, é porque eu estou sempre dentro de loja, que é o que eu mais amo fazer. Eu gosto de estar aqui, de conversar com vocês, de compartilhar conteúdo, mas aonde eu tô realizada é dentro de loja e aonde eu aprendo para cada vez mais poder vir compartilhar esse conhecimento com vocês, né? Eu testo muita coisa dentro de loja, vejo se funciona, se não funciona, em diferentes tipos de produtos, em diferentes tipos de cidade, em diferentes tipos de loja para poder chegar aqui para vocês e ter propriedade para falar, tá? A gente encontra muito curso de VM online por aí, não vou me adentrar nesse assunto, né? Mas algo que vocês precisam sempre levar em consideração é isso. Se esse profissional, além de falar a teoria, ele tá dentro de loja executando isso também, que é o grande diferencial dentro do VM, né? Gente, chega de falar. Só reforçando para vocês, então, dia 4/6 tem treinamento online comigo, tá? Quem já tiver interesse, me chama, que eu já vou colocar o nome na lista de espera para enviar para vocês. E é isso. Obrigada por quem acompanhou e até a próxima.